Tá processando. Agora foi. Então, muito boa tarde, gente. Antes de mais nada, nós do mestrado agradecemos a todo mundo que está presente nessa tarde, né, nessa tardinha de terça-feira, para conversar e compartilhar um pouco conosco as suas experiências, né? A gente faz parte, a gente é bolsista, nós fazemos parte, né? E nós organizamos essa roda que tem como nome, né, Percurso Formativo de Pesquisadores, rodas de conversa sobre trajetórias acadêmicas. A mediação da roda de hoje fica por minha conta, me chamo Matheus Santos, né, sou mestrando, em conjunto das também mestrandas Samara de Oliveira e da Fernanda Pinheiro, certo? Bom, a roda de hoje, né, ela tem como título e como proposta, na verdade, a escrita acadêmica de artigos científicos. E a nossa querida mediadora, inclusive já fica de antemão o agradecimento, vai ser da professora doutora Valesca Brasil Irala, que é da Unipampa, né, que é licenciada, mestre e doutora também em letras. Bom, isto posto, né, eu queria agradecer também a professora Ana, que trouxe a sua turma, ou pelo menos parte da sua turma, para a roda de conversa de hoje e que liberou, inclusive eu, que deveria estar em aula, né, para estar presente mediando, ajudando a mediar, na verdade, essa roda, e bom, para que todo mundo pudesse participar desse momento, que é muito importante, afinal, quando a gente fala de percurso, a gente está pensando, né, nesse curso entre, bom, na vida, obviamente, e também nesse percurso, nesse curso que existe dentro deste período de 2 anos que nós estamos no mestrado. E, ao falarmos em artigos, né, em produzir, essa produção é fundamental, tanto para quem já está dentro do mestrado, quanto para aqueles que vão vir a entrar ainda no mestrado. Lembrando, obviamente, que é necessário que exista uma produção científica, né, para que a gente consiga defender e sair mestre daqui do nosso mestrado. Então, isto posto, com a gravação acontecendo, eu queria voltar, né, reiterar os agradecimentos à professora Valesca por estar ministrando essa roda, por estar conversando conosco, trazendo um pouco da sua experiência enquanto professora de letras, e bom, né, abrir o microfone para a senhora, professora, para a senhora falar um pouquinho sobre a tua experiência, enfim, se apresentar também para o nosso público, e bom, quando quiser que a gente rode os slides, a gente começa aqui. Tá bom. Obrigada, então, aos mestrandos que organizam este evento pelo convite. É um tema que eu tenho me interessado bastante, né, e vou trazer aqui um pouquinho da minha experiência, né, como o Matheus falou, eu sou graduada em Letras Português e Espanhol, e depois eu fiz o mestrado e doutorado em Linguística Aplicada, fiz pós-doutorado na Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação, em Montevidéu, na UDELAR, e dos tempos para cá, eu tenho trabalhado mais com questões transdisciplinares, né? Então, essas questões da escrita científica e da produção e da submissão de artigos, que faz parte da carreira de qualquer pesquisador, né, iniciante e também dos professores que têm já uma trajetória de pesquisa, é importante que a gente entenda assim, que isso tudo é um processo que não termina nunca, né? Ele pode estar começando para alguns aqui no TCC, na iniciação científica, para outros começando no mestrado, mas ele é um processo que não termina nunca, né? E a qualificação do texto científico que a gente produz, ela vai perdurar por toda a vida, né? Até hoje, né, com certeza eu e cada um dos professores que trabalham no programa de pós-graduação seguem a cada texto submetido, a cada artigo submetido, qualificando o seu processo de escrita, né? Então, quando a gente pega e compara algo que a gente escreveu há muitos anos, né, e depois volta e relê aquilo que a gente fez, a gente percebe o quanto a gente vai fazendo diferente e produzindo essa escrita científica de forma diferente. Então, eu vou pedir, né, que as meninas passem os slides para mim. E se eu estiver falando rápido, a Eliege pode me avisar, tá, Eliege? Tá tranquilo, professora. Obrigada, tá? Bom ritmo. Tá bom. Então, esse aqui, né, é o título que o pessoal me propôs a falar, né, escrita de artigos científicos, e eu optei por como a gente não tinha tanto tempo, assim, eu optei por trazer uma lógica de por que os artigos são rejeitados, e aí nisso a gente entender o processo de escrita a partir da rejeição dos textos, tá?
Então, vamos lá. Pode passar. Gente, essa charge, ela é bem conhecida no mundo acadêmico, né? Em vários eventos de produção científica se mostra essa charge, né? Que está ali o pesquisador e ele no seu caminho, numa estrada, e todos aqueles elementos ali externos, né? Atrapalhando a vida dele até chegar lá no final do caminho, que é quando o paper, né? O nome em inglês, o artigo é aceito. Então, assim, não basta a gente apenas escrever um texto científico, né? Um texto científico ele precisa ser socializado. E até chegar nessa etapa da socialização, existem vários entraves, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses entraves na tarde de hoje. Pode passar. Então, aqui, para quem não sabe, para quem não conhece o fluxo, né, de como é, desde quando a gente parte como autor de um texto, cada um de nós, cada pesquisador, seja iniciante ou seja experiente, é o autor, né, de um texto, mas existem vários elementos, várias figuras nesse fluxo que vão passar por esse texto até ele chegar à etapa da publicação, né? Talvez alguns de nós aqui, alguns de vocês não saibam, né? Não conheça essa quantidade de elementos, de atores envolvidos. Então, por isso eu trouxe esse fluxograma. Ele começa, então, com a submissão, né? Que é vocês chegarem nessa etapa de mandar o artigo, mandar o manuscrito. O comitê editorial da revista, ele vai receber e vai fazer uma pré-avaliação, né? Que é o que a gente conhece pelo termo em inglês, que é o desk review. Ele faz essa pré-avaliação e ali, dependendo da qualidade, né, do que o autor apresentar, se ele se adequou, não se adequou a questões formais, né, da revista, ele vai enviar, designar para um editor de seção, uma revista mais organizada, né? Ela tem editores de seção. Esse editor de seção, então, vai designar para os avaliadores, que normalmente vão ser 2 avaliadores, algumas revistas trabalham com mais, né? Mas o padrão são 2 avaliadores. Esses avaliadores, então, são professores, doutores, reconhecidos naquelas temáticas dos artigos que são submetidos na revista. E esses avaliadores, eles têm, em geral, 4 ou 5 opções ao receber um artigo, né? Eles optam por solicitar correções obrigatórias no manuscrito, aprovar imediatamente o manuscrito, pedir que os autores submetam novamente o manuscrito ou rejeitar o manuscrito, tá? Então, às vezes, quando a gente envia um artigo, especialmente vocês que estão no início, acham assim, é certo, eu fiz, está ótimo, meu texto, é certo que a revista uma hora vai aceitar. Porém, não é assim que funciona, tá? E não é assim, não só para vocês que estão iniciando, como para qualquer pesquisador, tá? Inclusive os mais experientes. Bom, depois dessa etapa, né, com sorte, né, que passe pela parte da aprovação ou das correções obrigatórias, né, que no caso das correções obrigatórias, o pesquisador já está no lucro, né, porque ele já está um passo abaixo do aceite, né, então, quando a gente recebe uma resposta com correções obrigatórias, a gente fica super feliz, né, porque é quase certo que, se essa é a resposta, que o artigo vai ser aceito, né. Bom, quando isso acontece, então, o editor de seção ele vai notificar o autor, né? O autor vai ter um tempo para fazer essas correções obrigatórias e, após essas correções, há a decisão da revista se vai publicar ou não, né? Quando não é imediatamente que o texto é aprovado. Depois, o texto vai para a edição, né? Então, nessa etapa da edição, normalmente uma revista maior, ela vai ter alguém que vai fazer a revisão linguística, né? Seja do português, seja do inglês, vai ter alguém que vai fazer a diagramação, o texto vai voltar para o autor, e o autor aprova
esta etapa, né, que é depois do texto diagramado nos moldes da revista. Depois, então, o comitê editorial, ele cria, né, a nova edição, verifica os metadados, atribui o DOI, que hoje em dia é obrigatório para qualquer artigo ter um número de DOI, né, que é o Digital Object Identifier, e insere o PDF e o artigo é publicado. Então, esse fluxo aqui, ele parece fácil e simples, mas em alguns casos ele vai levar, para algumas revistas, leva até 2 anos, né? Entre uma submissão, a primeira etapa, e a publicação, com sorte. O ideal não seria que fosse tanto tempo assim, né? Algumas revistas são mais ágeis, outras revistas são bastante demoradas. E por que isso acontece, gente? Só para vocês saberem, nenhuma dessas pessoas, com exceção das pessoas que trabalham com revisão ou que trabalham com a diagramação, que são funcionários da revista, o editor-chefe da revista, os editores de seção e os avaliadores, eles não recebem nenhum centavo para fazer esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho gratuito, né? Então, essa tarefa, né, principalmente nas revistas nacionais, ela é como se fosse uma tarefa a mais daqueles profissionais, daqueles professores que se envolvem nesse tipo de trabalho, de atuar num comitê editorial de uma revista, de ser editor de seção e de avaliar artigos, né? Por isso que muitas vezes acontece essa demora. Pode passar. Bom, então, como eu falei, eu optei por fazer essa fala hoje a partir da rejeição, dos elementos que motivam as revistas a rejeitar artigos. E aí eu trouxe para vocês, né, essa informação que também, se vocês buscarem em outros lugares, isso também vai aparecer, que, na realidade, 70% dos artigos que são submetidos às revistas são rejeitados. Então, a maioria dos artigos são rejeitados, e isso independente de área do conhecimento, certo? Eu compartilhei aqui, vocês têm o QR Code para acessar esse editorial, que foi de onde eu me baseei, embora eu tenha outros materiais que também trazem esse tipo de informação nessa mesma linha, em relação às rejeições, a porcentagem de rejeições. Pode passar. Então, eu costumo dizer para os alunos que a gente, quando vai submeter um trabalho para uma revista qualificada, a gente anda pelo caminho das pedras, né? E a gente precisa percorrer esse caminho das pedras com uma certa maestria, entendendo o que se espera dessas publicações, tá bom? Pode passar. Então, assim, com base nesse editorial, eu vou falando, né, e vou complementando com as minhas percepções. Existem rejeições que são na etapa do Desk Review. O que é o Desk Review? É a etapa em que se passa somente pelo comitê editorial, ainda não foi para nenhum avaliador. É o comitê editorial da revista que já de cara, de antemão, nem manda para alguém avaliar o texto, tá? Porque ele não se adequa em algum aspecto. Então, quando é que isso acontece? Quando o artigo e o assunto podem estar fora do escopo e não serem considerados adequados para a revista e os leitores. Então, antes de submeter um artigo, vocês precisam estudar aquela revista, vocês precisam estudar as revistas da área, vocês precisam ler as revistas da área e entender que tipo de trabalho essas revistas esperam antes de tomar a decisão de submeter para aquela revista. Pode passar. Outro argumento para rejeição já no Desk Review. A contribuição não está devidamente argumentada, a revisão da literatura é insuficiente, a hipótese central, pergunta da pesquisa, apresenta-se fraca. Claro que para que os editores façam essa análise, realmente essa compreensão, assim, sem fazer uma leitura aprofundada do texto, né? Porque os editores da revista, eles não chegam a fazer essa leitura aprofundada, eles distribuem os artigos para os avaliadores. Mas quando essa é a interpretação, é porque realmente ele vai lá, por exemplo, lá no final, nas referências.
é meia dúzia de referências. Aquelas referências estão desatualizadas, só traz referências antigas, né? Pouquíssimos trabalhos, né, citados, pouquíssimo embasamento. Então, ele consegue ali, um editor experiente consegue, lendo a introdução e passando os olhos no artigo, identificar que aquele trabalho é mais do mesmo. E um trabalho que é mais do mesmo, certamente não vai ser publicado. Pode passar. Então, outro argumento para já ser rejeitado nessa etapa. A literatura documenta haver pesquisas semelhantes já publicadas. Então, de novo, a gente enfatiza isso. O conhecimento científico socializado, há muito volume de conhecimento científico socializado. E a gente percebe um certo esgotamento, né? Então, a gente entra e vê muitos trabalhos parecidos. As revistas não querem mais trabalhos parecidos, elas querem trabalhos que busquem, em algum aspecto, serem inovadores. Então, se eles enxergarem lá um tema que já está super batido, né, uma lógica metodológica super batida, ela já também não vai querer para a sua revista, certo? Pode passar. Bom, o outro, que é algo bastante sério, né, é a questão do plágio suspeito ou confirmado, né? E nesse caso aqui eu vou fazer uma ressalva em relação também ao autoplágio, certo? Porque há um tempo atrás existia uma prática muito comum, e acho que ainda existe para alguns pesquisadores, que é as pessoas apresentarem o mesmo trabalho em vários lugares diferentes. Eu submeto o mesmo trabalho em 10 eventos diferentes, em vários lugares diferentes. E aí, isso se configura como um autoplágio, porque a gente precisa ser transparente. E, por exemplo, se eu apresentei um trabalho num evento e aquilo se transformou num artigo, eu preciso mencionar que uma versão preliminar daquele trabalho já foi feita em outro lugar. Então, essas práticas que muitas vezes eram super comuns, hoje não estão sendo mais aceitas, porque, inclusive, cada revista que tem os seus softwares muito avançados de detector de plágio, elas já percebem, elas já observam isso. Então, por isso que aqui o autor do editorial fala plágio ou suspeita, plágio suspeito ou confirmado. Né? Porque se há a impressão de que aquilo foi lido em algum outro lugar, pode ser que aquele artigo também não seja aceito. Né? E um outro elemento que também tem sido muito tocado, né, para várias áreas do conhecimento, isso não só para mim, que venho das letras, mas que eu tenho assistido, participado na internet, a eventos que têm enfatizado muito a questão da redação do trabalho. Né? Todo mundo que está na pós-graduação, ou mesmo quem está no ensino superior, faz parte da elite intelectual, né, das pessoas do país em termos de escolarização. Então, não se admite, mesmo para quem é de outras áreas do conhecimento, entregar um texto acadêmico com problemas de redação. Esse texto precisa ser entregue para a revista com cuidado, né? E um trabalho científico precisa apresentar essa fluidez, né? Textual também, esse cuidado na escrita. Né? Às vezes, uma pesquisa, até o conteúdo da pesquisa é interessante, mas quando ele apresenta um excesso de problemas de linguagem, aquela pesquisa vai ser vista de uma forma negativa pelo próprio comitê editorial da revista. Tá? E ele pode rejeitar o trabalho sem mandar para nenhum avaliador. E aí eu coloquei aqui algo que meu orientador sempre dizia, né? Que menos é mais. A gente, quando escreve um trabalho científico, a gente precisa deixar ele redondo. O trabalho pode ser simples, ele pode ter uma proposta simples, mas ele precisa ser coerente em todos os aspectos, desde os aspectos formais até a maneira como a gente
interpreta esses dados, né? Então, eu acredito muito nisso, da gente ser menos ambicioso no objetivo de pesquisa, mas poder cumprir esse objetivo de pesquisa, tá? Pode passar. Bom, e aqui falando de objetivos, né? Agora já, elementos que levam na etapa da Double Blind Peer Review, ou seja, da avaliação pelos avaliadores, que é sempre dupla, né, pelo menos, e ela é feita às cegas até este momento, né, ou seja, as pessoas que avaliam os artigos não sabem de quem são os artigos, é anônimo, né, não conhecem os autores, mas depois a gente vai ver nos últimos slides que a tendência para esta década é uma mudança nisso, tá? Hoje, cada artigo avaliado por uma revista, ele é avaliado anonimamente, né? Sem qualquer identificação de autoria, né? Bom, então, os objetivos perseguidos pelos autores não levam a perguntas de pesquisas contributivas para a literatura, e o background apresentado não se apresenta com clareza argumentativa, ou seja, às vezes a gente lê um artigo, né, ou avalia um artigo, em que é uma sobreposição de informações. Num parágrafo a pessoa fala uma coisa, daí no outro parágrafo ela fala outra, e aí tu não entende uma linha argumentativa. E um artigo científico, a escrita científica, ela é toda argumentativa, toda. Eu preciso anunciar o meu argumento na minha introdução, e eu preciso, lá na minha conclusão, retomar essa ideia, e durante todo o meu texto eu preciso construindo essa argumentação, com base na literatura, com base na minha metodologia e com base nos meus dados, né? Estou falando aqui de pesquisas empíricas, em que a coleta de dados, ou geração de dados, ou produção de dados, cada um de nós chama de uma forma, dependendo da linha teórica, né? Eu posso chamar de coleta, posso chamar de produção, posso chamar de geração de dados. Mas, no fim das contas, por mais diferenças que haja nesses termos, é isso, né? Bom, pode passar. Os dados estão incompletos, são insuficientes, e a seção da metodologia apresenta deficiências irreparáveis. Então, isso é um motivo para rejeição. Uma coisa também que era muito comum antigamente, que hoje cada vez menos vai ser aceito, justamente para poder atender o que as revistas esperam, é aquela coisa de fracionar os dados para publicar. Então, a pessoa ia lá, ela publicava um artigo com um pedacinho dos dados, outro artigo com outro pedacinho dos dados, outro artigo com outro pedacinho dos dados, e aí ela fazia render, né, aquele monte de artigos, e aí, que não traziam individualmente grandes contribuições. E hoje, cada vez menos a gente vai ver isso, né? E trazer dados mais robustos na análise, para a publicação no artigo, né? E essa robustez, ela precisa ser uma robustez metodológica também. As pessoas cada vez mais vão precisar, e depois, quando eu for falar da ciência aberta, vocês vão ver sobre isso, investir em estudar metodologias. A gente não pode só estudar a teoria que nos embasa na área da educação. A gente precisa estudar sobre metodologias a fundo, metodologia de pesquisa. Bom, e não só estudá-las, né? Investir bastante tempo em como a gente escreve a seção da metodologia. E eu vou trazer no final uma metáfora que eu usei numa aula do ano passado, que eu resolvi compartilhar hoje com vocês também. Bom, o outro elemento é que as instruções aos autores não foram seguidas atentamente. Cada revista traz um monte de instruções aos autores, né? As revistas têm as suas regras e trazem instruções aos autores. Quando a gente resolve submeter para aquela revista, é preciso estudar as regras, as instruções aos autores daquela revista. É um investimento do pesquisador que escreveu seu manuscrito numa regra qualquer, escreveu lá no seu Word, escreveu no seu Drive, mas essas regras elas precisam ser adequadas às regras da revista. E muita gente acaba submetendo, esquecendo disso. Por exemplo, uma regra simples de ABNT. Eu fiz todo o meu artigo lá e eu tinha colocado nas referências só
as iniciais lá. Tem revistas que aceitam só com as iniciais, não pedem o pré-nome completo dos autores nas referências. Mas aquela revista pede, eu vou submeter para aquela revista. E aí eu mando meu artigo para a revista, uns autores estão com as iniciais, outros autores estão com o nome completo, ou seja, esse cuidado chato, porque é chato fazer isso, precisa ser feito para se adequar às regras daquela revista em específico. Pode passar. Bom, se usa figuras, as figuras estão com baixa resolução, as imagens, a maioria das revistas coloca que precisa ter uma figura, no mínimo 300 dpi. Eu nem sei o que é 300 dpi, mas eu sei que é uma figura com uma boa qualidade de imagem. Se eu vou colocar uma figura num artigo, eu preciso garantir que aquela imagem colocada seja entendida por todos, seja clara, seja visível, senão não faz sentido eu colocar uma imagem, né? Ou, às vezes, a pessoa coloca uma tabela, mas aquela tabela é complicada de ler. Se eu trago uma figura, um gráfico e uma tabela, aquele elemento, que é muito bem visto, né, trazer elementos gráficos, hoje em dia, para dentro de uma dissertação, para dentro de uma tese, fazer sínteses, né, gráficas em forma de figura, de esquemas, de quadros, né? Isso é muito bem visto, porque ninguém mais aguenta ler texto, um artigo só com textos. Mas quando a gente traz esses elementos gráficos, a gente precisa garantir que eles estão ali para auxiliar o leitor, e não para que a pessoa fique 20 minutos tentando entender aquela figura. Bom, discussão e conclusões não respondem aos objetivos da pesquisa, ou seja, quando a gente define lá na introdução a nossa linha argumentativa, a gente precisa carregar essa linha argumentativa até o final. Eu não posso, na introdução e no meu referencial, falar uma coisa, e lá, quando eu estou discutindo e apresentando as minhas conclusões, eu descambar para outra coisa. Por isso que eu reforço aquilo que eu disse antes, que o menos é mais, certo? Porque eu posso traçar uma linha de argumentos simples, mas essa linha de argumentos ela precisa ser perseguida o tempo inteiro. Todo o meu raciocínio argumentativo precisa conduzir ao fechamento. Aquilo que eu comecei na introdução estar fechado na minha conclusão, né? Então, isso é muito comum, é um erro muito comum, né? Dos pesquisadores cometerem, isso é motivo para rejeição. Pode passar. Existe incompatibilidade entre as declarações feitas em diferentes seções do paper. Isso também é muito comum. A pessoa diz na introdução que o objetivo da pesquisa é tal. Aí, daqui a pouco, lá pelas tantas, na metodologia, ela menciona outra coisa, seja como objetivo, seja em outros elementos, ou seja, há incoerência nas partes do texto, né? Às vezes acontece da pessoa ter mudado em algum lugar, mas ela não voltou para ver de novo, desde o início, se ele está todo coerente. Também outro motivo para rejeição, os editores ou os revisores do manuscrito, eles sentem que os autores não trabalharam o suficiente na apresentação, discussão e análise dos dados. Quando é que isso acontece? Muitas pessoas têm dados muito interessantes. As pessoas têm lá as entrevistas, tem, sei lá, não interessa a técnica que foi utilizada. Mas apresentar os dados não significa interpretar e discutir os dados. Aí a pessoa, às vezes, mostra o dado, né, seja um trecho um excerto de uma entrevista, ou, sei lá, qualquer tipo de dado. E aí ela fala 2 linhas daquele dado. Ela não discute o dado. Ela não faz relação do dado com o referencial teórico que ela trouxe no início. Então, isso é trabalhar de forma insuficiente nas discussões, né, na análise dos dados que apresenta.
Os autores têm a total responsabilidade de revisar quantas vezes forem necessárias para obter uma apresentação profissional e impecável do manuscrito. Então, como eu disse lá no início, se 70% dos artigos são rejeitados, significa que as revistas recebem um volume muito maior de artigos do que elas são capazes de publicar. Se eu entrego para a revista algo assim que foi mais ou menos revisado, em termos formais mesmo, né? Que foi mais ou menos feito, que está mais ou... eu vou mandar. Depois eles vão me dizer, muitas pessoas têm essa mentalidade, eu vou mandar, depois eles vão me dizer qualquer coisa. Não vai funcionar. A chance desse texto que não foi entregue desde o início com o maior cuidado possível de ser rejeitado é muito grande. Pode passar. Existe falta geral de elementos chaves que caracterizam uma boa pesquisa. Hipóteses fortes, né? Ou questões de pesquisa forte, para quem não trabalha com hipóteses, uma metodologia impecável, resultados bem apresentados, discussões aprofundadas, e algo que é muito importante, né? Que é muito importante de se colocar lá no final do artigo. As recomendações, as perspectivas futuras e também as limitações da pesquisa. Toda pesquisa apresenta limitações, toda, não existe pesquisa perfeita, toda pesquisa apresenta limitações. É muito bem visto que vocês coloquem numa conclusão de uma pesquisa quais as limitações do estudo que vocês fizeram e quais são as perspectivas futuras, quais são as possíveis futuras pesquisas decorrentes daqueles achados da pesquisa atual. Porque isso vai servir tanto para vocês, quanto para que outros pesquisadores que vão trabalhar na mesma temática partam dessas recomendações. Vocês precisam ter uma análise crítica do que vocês fizeram, né? Seja apontando as limitações da pesquisa realizada, quanto como essa roda gira, ou seja, o que ainda precisa ser feito, seja por você, seja por outros. E isso deixa a conclusão de uma pesquisa muito mais interessante. Isso cai bem aos olhos dos avaliadores, vai cair bem aos olhos numa conclusão de uma dissertação, numa conclusão de uma tese também, tá? Num TCC, para todo mundo. Pode passar. Linguagem ruim e muitos erros ortográficos e gramaticais criam uma má impressão nos revisores. Eu já falei disso antes, eu volto a falar. Quem tem dificuldades com a escrita precisa investir um certo tempo em melhorar a sua escrita, por quê? Por mais que existam pessoas profissionais que façam a revisão, eu sempre digo para os meus alunos, eu não recomendo pagar um revisor, embora a gente saiba que isso acontece. Eu nunca vou melhorar minha escrita se eu a vida inteira precisar pagar um revisor. Eu preciso investir na melhoria da minha escrita. Até porque cada vez é mais caro. Quanto é uma página, gente? Esses dias alguém me comentou que é R$8 a lauda. Se vocês escreverem um artigo de 30 páginas, 25 páginas, vocês vão pagar quanto para alguém revisar? E esse problema está sendo tão sério, que já existem revistas nacionais que estão exigindo que, junto com o artigo submetido, se venha uma declaração assinada por um profissional de que o artigo passou pela revisão. De tanto artigo com problema que as revistas começaram a receber nessa linha. Ou seja, não é porque eu sou da área de letras, mas eu recomendo fortemente que as pessoas invistam nesses aspectos formais da sua escrita também, para qualquer pessoa que está na graduação, pós-graduação e já é profissional. A gente sempre pode melhorar esses aspectos. E a gente só melhora fazendo, a gente só melhora sendo atento a isso também. Sendo atento a uma revisão que é feita por alguém, seja pelo orientador, seja pelos professores nos trabalhos que vão sendo entregues, seja por alguns revisores. Tem revisores que fazem esse cuidado de revisar esses aspectos. Eu não faço, eu só digo, está cheio de erro de gramática, vão revisar esse texto, mas eu não faço a correção para os autores, porque é algo que faz parte
da formação do pesquisador escrever bem, independente da área, né? Daqui a pouco vocês vão se tornar professores, vocês já são professores e vão ser convidados para revisar textos, e aí vocês estão revisando textos e entregam um parecer com problemas. Que moral vocês têm para ser o revisor de algo se vocês não conseguem fazer aquilo bem feito? Então, escrever sem esse tipo de problema ou minimizar esse tipo de problema é tarefa da vida do pesquisador, independente da área de formação. Bom, em síntese, os motivos mais comuns das decisões editoriais são metodologia pobre, né? Tem pessoas que não descrevem a metodologia. Metodologia não é falar a minha pesquisa é qualitativa, é descritiva, blá, 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 blá. Não é isso. Metodologia é descrever passo a passo os procedimentos da pesquisa. Passo a passo os procedimentos da pesquisa. Vai ser feito isso, depois vai ser feito isso, depois vai ser feito isso, depois vai ser feito isso, e isso é metodologia. Tá? Descrever o passo a passo de cada procedimento de forma transparente. Isso cai muito bem, seja para uma revista, seja para um avaliador num processo de banca. Então, de modo geral, um conteúdo científico pobre induz a rejeição de uma submissão. Pode passar. Então, se 70% dos trabalhos são rejeitados, o que as pessoas precisam fazer? Lidar com a rejeição, né? Entender que é normal ter o artigo rejeitado. Eu sei, gente, que é horrível. A pessoa ficou semanas ou meses lá escrevendo um texto e tudo que ela quer é botar no Lattes que o texto foi aceito. Mas a gente precisa lidar com essa rejeição porque ela é comum, é algo corriqueiro na vida acadêmica, né? Então, é normal ter os artigos rejeitados. Processe o feedback para melhorar as pesquisas desenvolvidas. Engole o choro e vai melhorar o trabalho, né? E não se deixe seduzir pelas revistas chamadas de predatórias, certo? Por quê? Porque todos os dias nós recebemos e-mails de editoras nos dizendo assim, pague seus 200, 300, 400 reais e tenha o seu artigo publicado, né? Essas editoras chamadas predatórias, seja para publicar capítulo de livro, seja para publicar artigo de revista, é só para vocês dizerem que tem aquilo lá, porque elas são mal vistas, e vocês precisam, dentro desse processo de conhecimento da inserção na vida acadêmica, saber identificar o que é uma editora predatória, e não existe só editora predatória em português, a gente tem recebido todo dia e-mail de editoras internacionais, que também são predatórias, não é só porque é em inglês que ela não é predatória, né? Que são essas editoras que não vão nem passar por um revisor e vão publicar, mediante seu pagamento, você liberar lá o seu cartão de crédito, o texto está publicado. Então, vocês precisam identificar essas editoras e vocês precisam fugir delas para publicar os trabalhos de vocês em lugares que são respeitados pela comunidade acadêmica. Não importa se o qualis da revista não é o A1, A2, até porque é muito difícil que pesquisas de pesquisadores iniciantes, assim, já sejam de cara publicados numa revista A1, principalmente por causa que elas são muito mais concorridas, né? Um texto de mestrado ou um TCC de graduação, provavelmente, a menos que ele seja muito maravilhoso, não vai ser publicado. Ou ele vai ser muito trabalhado para ganhar uma robustez teórica e mais aprofundada do que foi inicialmente o TCC, até chegar a ser publicado. Mas é melhor que vocês publiquem numa revista que não tenha um qualis tão qualificado, mas ela seja uma revista respeitada, do que vocês se atirarem numa revista predatória. Pode passar. Então, eu trouxe aqui para vocês, eu falei que todo mundo precisa lidar com a rejeição, certo? Eu trouxe para vocês exemplos de pareceres, de feedbacks que eu recebi em textos que eu fui coautora. Eu vou trazer exemplos tanto de pareceres de rejeição quanto de aprovação, tá? Para vocês verem que isso é super comum e realmente não é só falar, a gente precisa realmente lidar com isso. Esse exemplo aqui foi um dos que eu fiquei
não vou falar, né, palavrão da vida, porque ele foi rejeitado no Desk Review e para mim, a conversinha mole do editor, né? Porque era uma revista aqui da região sul, uma revista de uma universidade aqui da região sul, e aí ele disse que os textos da região sul, eles poderiam compor só 20% do total de artigos da revista, né? E isso se configura como uma endogenia, ou seja, a endogenia é algo que não é muito bem visto, né? Por exemplo, uma publicação, vamos supor que a Unipampa tem uma revista, e nessa revista só se publique artigos dos professores e dos alunos da Unipampa. Isso não é bem visto. Isso é considerado endogenia, né? Se a gente criar uma revista do mestrado, a gente precisa trazer autores de tudo que é lugar, de preferência de outros lugares do Brasil e do mundo, para publicar na revista do programa, né? Só que aqui, para mim, ele não me convenceu com endogenia, porque endogenia seria se eu fosse da universidade da revista, e eu não sou, né? Mas tudo bem. Ele praticamente me disse, manda para outra revista de outra região, que é o que ele está dizendo aqui, manda para a revista de outra região, porque se teu artigo fosse publicado, ele ia levar aproximadamente 2 anos, por causa desse percentual de 20%. Pelo menos, ele foi, assim, pensando no lado positivo, ele fez isso no outro dia da minha submissão. Eu mandei num dia, no outro dia o cara me mandou esse feedback. E poderia levar meses para me dar essa mesma resposta, né? Então, tudo tem o lado bom e o lado ruim. Esse foi rejeitado no Desk Review. Pode passar. Aqui foi outro rejeitado, tá? Que eu era coautora. Para vocês verem como essa questão da metodologia e da discussão, ela é o que argumenta uma decisão para rejeição. Ó, ele já diz assim, ó, vocês submetem um trabalho futuro. Esse aqui não tem solução. Esse aqui não há o que salve para ser publicado na revista. E eles tinham razão, tá, gente? Eles tinham razão. Posso dizer para vocês que eles tinham razão. Daí ele diz assim, a discussão teórica está insuficiente, a metodologia e a análise incipiente, e tá ruim pra caramba, não tem solução, joga no lixo, começa do zero. É isso que ele está dizendo, tá? E eles tinham razão, tá? Pode passar. Aí aqui é daqueles que a gente já fica feliz, né? Tipo, aceito com as correções obrigatórias, né? Desde que, ele veio ali, ele está dizendo, né? Ele vai se aceitar, desde que, né? Há o diálogo com o conhecimento produzido na temática, a clareza na exposição do objeto de estudo e justificativa. Como é que a gente justifica a importância daquela pesquisa? Lá na introdução eu preciso fazer isso. Na introdução não é para ficar lá divagando, é para justificar a importância daquela pesquisa, né? Contudo, os objetivos necessitam ser alinhados ao longo do texto, pois, da forma como estão escritos, sugerem diferentes propósitos, o que não imputa clareza a eles. Ou seja, é aquele exemplo que eu dei antes. Na introdução dizia uma coisa como objetivo, e aí lá na metodologia apareciam outros objetivos, que não eram os mesmos da introdução. Então, a gente tem que ir lá e perseguir aquilo assim, né? Andar, não sair do trilho, né? Pode passar. E esse aqui é o melhor de todos, é quando a gente está no céu, né? Quando a gente vem quando eu pego meu celular e vejo aquele e-mail assim, decisão editorial, chega a me dar um frio na barriga, né? Aí quando tu abre o e-mail diz assim, aceito, né? Artigo aceito para publicação. Aí o argumento vem ali, né? A experiência está bem fundamentada teoricamente, tem rigor e clareza nos procedimentos, de novo, está falando da metodologia. O trabalho é inovador, traz confiabilidade e algo que é algo também muito bem visto pelas revistas. A questão da transferência, e depois, quando a gente falar da ciência aberta, de novo, eu vou focar nisso. Por que ele diz que justifica a publicação do trabalho? Porque se mostra viável para implementação em outros cursos e contextos, ou seja, a ciência ela não é individual, não é algo que eu só, mesmo que seja uma experiência de sala de aula, ela não pode funcionar só para mim.
quando eu relato uma pesquisa, quando eu relato um relato de experiência, como é o caso aqui desse trabalho, que foi aceito, eu preciso mostrar que aquela experiência pode ser replicada em outros contextos, que vai haver a diferença, né, das características do contexto, mas da maneira como eu coloquei, com o detalhamento que eu coloquei dos procedimentos, outro professor que lê o meu artigo vai poder fazer aquela proposta, vai poder executar, adaptar aquela proposta. Então, isso também é muito bem visto, né? Que a partir daquilo que eu relatei no texto, as pessoas que leem o trabalho conseguem replicar aquela pesquisa. Bom, então, mais algumas considerações que eu acho muito importante, porque isso está vindo com tudo, e todos os pesquisadores iniciantes e também os pesquisadores experientes vão precisar adequar essa lógica, que é a lógica da ciência aberta. Tá? Pode passar. Para fazer essa parte, eu me baseei nesse documento, que são os critérios políticos e procedimentos para admissão e permanência dos periódicos na coleção Cielo Brasil. Só para deixar assim um detalhe, a Cielo é a melhor coleção, é a coleção mais qualificada de revistas em nível nacional, mais prestigiada nacionalmente. Tá? Então, das bases de dados que existe no Brasil, a Cielo é a mais qualificada. Por que ela é mais qualificada? Porque o rigor dela para aceitar uma revista dentro da coleção Cielo é muito grande e é totalmente alinhado aos parâmetros internacionais. Então, essa é uma base de dados brasileira, né, que tem um respaldo e ela é muito bem vista nacional e internacionalmente. Tá? Toda a coleção das revistas da Cielo. E outras revistas que não participam da coleção Cielo se inspiram na Cielo porque querem entrar para a Cielo, porque é uma bola de neve. Pode passar. Então, internacionalmente, hoje, as bases de dados mais prestigiadas são a Scopus e a Web of Science. Essas são as bases de dados mais prestigiadas. E, nacionalmente, é a Cielo, e depois vem outras bases. Né? Hoje, é isso. Daqui a 5 anos, a gente pode ter outro cenário. Mas, hoje, são essas as bases de dados. Então, se vocês têm que buscar trabalhos, buscar artigos, publicar trabalhos, vocês olhem para essas bases, analisem essas bases, estudem essas bases, façam revisões de literatura usando estas bases, tá? E as outras que estão emergindo. Eu, por exemplo, gosto que meus orientandos usem a Dimensions, que é uma base que também está crescendo, uma base nova, e ela é da Inglaterra, e ela usa parâmetros altimétricos, que são outras métricas também, ela não tem só a citação, ela não parte só dos artigos citados nas revistas, ela também traz artigos que têm uma inserção nas redes sociais também, que são mencionados em redes sociais, porque cada vez mais está se cobrando que os pesquisadores divulguem as pesquisas nas redes sociais, né? Seja no Twitter, para os que usam Twitter, né? Isso internacionalmente, né? No Twitter, nas redes sociais específicas, como o ResearchGate, nas redes profissionais, como o LinkedIn, ou até no Instagram, que as pessoas mostram o que elas estão fazendo. Então, e que as pesquisas sejam conhecidas pelos demais pesquisadores da área ou de fora da área. Então, hoje em dia já existem bases que partem desses parâmetros, que são parâmetros, digamos, considerados mais democráticos, como os índices altimétricos, e não só os tradicionais índices bibliométricos que se conheciam antigamente. Pode passar. Bom, então, a tendência da década é as boas práticas da comunicação da ciência aberta. O que é a ciência aberta e qual é a finalidade da ciência aberta? É maximizar a transparência dos processos de produção dos periódicos, a reprodutibilidade das pesquisas e o compartilhamento e reuso dos dados e outros conteúdos subjacentes de pesquisa, né, dos textos, dos artigos. O que isso significa? Que não vai bastar mais, a partir dessa lógica da ciência aberta, eu mandar o artigo para a revista. Eu preciso disponibilizar
todos os meus dados, todos os meus procedimentos, por exemplo, se eu usei um software, né, que usa código de programação ou algo semelhante, se disponibilizar esses documentos suplementares, né? Por exemplo, lá no trabalho não coube uma tabela, eu fiz uma síntese. Essa tabela vai ir para os dados suplementares, né? A própria planilha de dados, as entrevistas na íntegra, tudo isso. Se eu fiz uma implementação, eu estou fazendo um relato de experiência em sala de aula. Eu vou disponibilizar inteirinho tudo que compôs aquele relato de experiência. Esses dias, nós analisamos um artigo em inglês que, num documento suplementar, ele trazia 30 e tantas páginas de todas as práticas de sala de aula que foram desenvolvidas e que foram relatadas dentro do corpo do artigo. A gente tinha acesso até ao Google Forms que o professor criou lá e podia acessar. Ou seja, isso é a ciência aberta, é disponibilizar todos os dados, né, para que os leitores entendam todos os procedimentos e processos, com total transparência daquilo que foi colocado no corpo do texto. Pode passar. Então, a ciência aberta, ela se projeta como um novo modus operandi de fazer e comunicar pesquisa, com ênfase na transparência, no rigor metodológico, e por isso que eu vou reforçar com vocês que o mais importante é vocês se debruçarem sobre a metodologia da pesquisa. E a cooperação entre os pesquisadores, porque, por exemplo, vamos supor que eu disponibilizei lá os dados, né? A gente disponibilizar os dados, sejam os dados que forem, e outras pessoas se interessam para analisar aqueles dados. Isso vai favorecer o intercâmbio. A pesquisa, ela não pode ser restrita numa caixinha, né? É eu, meu grupo, as pessoas do meu círculo que vão ler a minha pesquisa. Quando a gente coloca uma pesquisa a ser publicada, ela pode ser foco de interesse de qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo, né? E esse deve ser o intuito. Então, por isso que essa disponibilização dos dados, ela vai ser muito importante para a qualificação dos processos metodológicos nessa década que está trazendo a demanda da ciência aberta. Pode passar. Bom, a partir de 2020, então, os periódicos que fazem parte da coleção Cielo, e isso vai acabar vindo como cascata para os outros, né? Eles devem recomendar que os manuscritos citem e referenciem todos os dados, códigos de programas e outros materiais que forem utilizados ou gerados na pesquisa. Então, os artigos eles devem ser inéditos, né, e disponibilizados previamente em servidores de pré-prints, que é outra tendência, né? Justamente porque leva-se um tempo para as revistas publicarem, e é importante que quanto antes os textos possam ser colocados à prova, né, colocados à discussão, que aquela pesquisa seja lida por outras pessoas. Hoje, a Cielo já tem o pré-print. O que é o pré-print? Se deposita lá aquele manuscrito e ele já fica público, antes da avaliação dos avaliadores. Então, uma pessoa pode... A gente já tem acesso a vários pré-prints de textos que foram... Terminei de escrever meu artigo ontem. Hoje, eu já submeto ele no pré-print, ele já está disponível para o mundo ver, antes dele ser aprovado. Isso faz parte da ciência aberta, né? Entretanto, não se permite a duplicação de publicações ou a tradução de artigos já publicados em outro periódico ou como capítulo de livro. Ou seja, eu não posso ficar botando em vários lugares a mesma pesquisa. Nessa lógica da ciência aberta, eu escrevo o texto, eu posso depositar aquele pré-print que ainda não foi avaliado e ele vai ser acessado por qualquer pessoa, né? E aí as revistas vão ter que dar conta, né, de ter os seus repositórios de pré-print. Algumas já têm, né? A própria Cielo tem, outras revistas que não fazem da Cielo tem. Mas eu não vou fazer render aquele trabalho em 10 trabalhos, como acontecia antigamente. Então, de novo, a lógica do menos é mais. É muito importante. Pode passar.
Tudo isso serve para a gente pensar na necessidade dessa transparência total, né? Que previamente ou paralelo à submissão, os autores disponibilizarem os conteúdos, todos os conteúdos num repositório de dados, né? E também eles podem optar, nesse caso, por manter fechado esses conteúdos até a aprovação do artigo, né? Ele não disponibilizar antes. O fato dele não querer disponibilizar pode ser uma razão para o periódico não aceitar o trabalho, dentro da lógica da ciência aberta. Ou seja, as revistas que estão na coleção Cielo e as outras que aderirem a esse movimento, elas poderão não aceitar se o pesquisador não quiser disponibilizar os dados. É uma prerrogativa para que a pesquisa seja publicada. Pode passar. Então, uma outra prerrogativa da ciência aberta vai ser a relação do autor com o parecerista. Vocês viram lá que até o momento o que domina é que os artigos sejam analisados às cegas, né? Que a pessoa que avaliou não sabe quem é o autor. Na lógica da ciência aberta, as identidades elas poderão ser reveladas e o autor vai poder debater sobre o trabalho diretamente com o avaliador, com base num protocolo pré-estabelecido pela revista. E também algo que já está acontecendo é que os pareceres feitos pelos pesquisadores sejam cada vez mais robustos e que esses pareceres sejam publicados na revista e gerarem um documento e serem considerados uma publicação, com DOI. Tá? Pode passar. Então, isso tudo significa que cada vez mais os pesquisadores precisam investir no rigor metodológico das pesquisas e na forma como reportam os resultados. Pode passar. Onde é que vocês podem disponibilizar esses materiais complementares? No próprio Google Docs, eu já vi vários artigos em que o material complementar está disponibilizado no Google Docs, é aberto e a gente consegue ver os dados, consegue ver tudo. No ResearchGate também, que é uma rede social acadêmica, que inclusive gera o DOI, né, que é importante para que aquele documento não se perca também. Então, eu, Valesca, tenho disponibilizado meus dados no Google Docs com o link aberto, garantir que ele vai ficar aberto, né, para que qualquer pessoa veja, e no ResearchGate. Pode passar. A ciência, ela não se faz a partir do consenso, ela se faz de argumentos e contra-argumentos, todo o tempo. E é por isso que a gente precisa se abrir para entender esse processo, né, dessa transparência que está sendo cada vez mais exigida. Pode passar. Últimas dicas, tá, gente? Passei aqui, já estou há 1 hora falando. Leia pesquisas produzidas por outras áreas do conhecimento. Saia da bolha para ter ideias novas. Se cada vez mais as revistas esperam um trabalho inovador, um trabalho diferente daqueles que ela está vendo todo o tempo chegar, as ideias elas surgem quando a gente vai captando coisas de outras áreas. Leiam artigos de tudo que é a área. Escolham lá. Essa semana eu vou ler um artigo da área da saúde. Na outra semana eu vou ler um artigo de engenharia. Na outra semana eu vou ler um artigo de administração. Por quê? Porque, principalmente, as questões metodológicas e a maneira como as pessoas mostram os dados, a gente pode aprender desses artigos. Eu posso não ter a mesma identidade teórica, a mesma identidade metodológica deles, mas lendo esses trabalhos de outras áreas, vocês vão trazer elementos novos para a área de vocês. Não necessariamente teóricos, mas na forma de mostrar as coisas. Eu aprendo muito lendo artigos da área da saúde, da área das exatas, porque eles têm outra forma. Então, a gente vai pegando um pouquinho de cada e vai trazendo elementos novos para a nossa área. Leia artigos internacionais atuais. Não tenham medo de pegar artigos em inglês, porque o Google Tradutor está maravilhoso, cada vez ele está melhor, se vocês não são fluentes em inglês, mas essas pesquisas internacionais, elas vão trazer também, arejar coisas diferentes para vocês. Vão mostrar coisas diferentes para vocês, que vocês vão poder aprender e vão incorporar, e os trabalhos de vocês vão ficar mais interessantes.
Escreva para ser lido e preferencialmente citado, e não para ter mais uma publicação no Lattes. A ciência ela é para ser compartilhada, para ser publicizada, para ser relevante. Não interessa tu ter 50 artigos publicados e 2 pessoas leram cada um desses artigos. Vocês têm que escrever para que as pessoas se interessem pelo que vocês fazem. Leiam o que vocês fazem. Trace objetivos menos ousados, mas materializáveis em um como factível. O como é a chave de tudo. O como são os passos da pesquisa. Tenha humildade ao receber o feedback do avaliador. Por alguma razão, essa pessoa está ali. Tá? Não demonizem o avaliador do artigo. Vai ter gente chata, mas 90% daquelas pessoas estão ali para qualificar o trabalho. Use os gerenciadores automáticos de referência. Não cabe mais nos dias atuais fazer referência à mão, fazer referência manualmente. Aprendam a usar o Zotero e o Mendeley, ou o Mendeley, eu uso o Zotero, outros usam o Mendeley. Não desista de publicar um artigo rejeitado, melhore. Menos naquele caso, que nem aquele exemplo que eu dei para vocês, não tinha solução mesmo, gente. Daí pega e começa do zero, tá? Pode passar. Eu trouxe para vocês aqui, só para reforçar essa importância da questão da metodologia, que foi uma metáfora que eu fiz numa aula o ano passado, que é a metáfora do cheesecake, tá? O cheesecake, a massinha dele, ela é bem fininha, né? A massinha do cheesecake, ela é bem fininha. Eu interpreto a massinha do cheesecake como o referencial teórico. Ela não é o mais importante para um artigo, não é o mais importante, mas ele dá o sustento para um artigo, porque se eu não tenho um bom referencial teórico, eu não vou conseguir depois analisar os dados, eu não vou, ele dá a base, então eu preciso ter o referencial teórico. O recheio dele, para mim, é a metodologia e os dados. Eu preciso ter uma metodologia robusta e eu preciso ter dados robustos, dados substanciais. Um artigo não vai ser publicado com umas coisinhas assim, né? Com um pouquinho, né? Ele é o recheio, é ele que dá o tchan da pesquisa, o diferencial da pesquisa. E a cobertura do cheesecake, para mim, é a análise. É a análise, a maneira como a gente faz a análise e o diferencial dessa análise que vai dar a real contribuição do pesquisador para aquela área onde ele se inseriu. Tem gente que tem excelentes dados, mas não consegue fazer análises robustas. O que chama a atenção quando eu pego o cheesecake? Eu vou olhar para aquele monte de frutas todas maravilhosas ali em cima. Então, essa metáfora do cheesecake, para mim, ela é fundamental. Todas as partes são importantes, o referencial, a metodologia e a análise. Eu vejo muitas vezes como um erro que muitos alunos ficam muito tempo só focados no referencial teórico. E tem muita pesquisa que o referencial é legal, e aí quando tu vai para a metodologia e para análise, tu olha e diz assim, mas é só isso. E esse trabalho para uma revista não vai ser aceito. Porque eu posso ter um referencial robusto, mas aí eu não mostro isso. O que vai diferenciar o teu trabalho dos outros é justamente o teu dado e a tua análise. Bom, pode passar. Eu deixei aqui de novo, né, para o pessoal que é do mestrado, eu já tinha compartilhado uma pasta com sugestões de bibliografias, né, tem 2 livros que falam sobre escrita acadêmica, exemplos de dissertações que têm a parte metodológica bem robusta, assim, bem descrita, exemplos de slides também para o pessoal que está no mestrado, como é que faz um slide bem sucinto e atrativo. Compartilho de novo, se tiver que colocar mais materiais a partir do que vocês quiserem perguntar também, está à disposição, pode passar. Convido a todos para participarem, eu estou dando uma eletiva, mas as pessoas que não participarem como eletiva podem participar também como horas complementares ou só por interesse, todas as terças às 5h30, inclusive acho que meus alunos estão aí, em que a gente vai falar de pesquisa, vai ler artigo em inglês, vai discutir artigo, forma e conteúdo, tá? Todas as terças às 5h30. Pode passar.
Então, aqui você tem meus contatos, né? Meu e-mail, meu LinkedIn, meu ResearchGate, meu YouTube, meu Instagram, e estou à disposição de vocês para qualquer dúvida nessa linha, nessas temáticas, porque eu adoro falar disso e gosto muito dessa discussão. Participem de eventos que têm esse tipo de discussão sobre escrita, e cada vez mais é um processo que vai só... Se vocês forem atentos a cada detalhe, vocês vão só melhorar aquilo que vocês produzirem. É isso. Muito bom, professora. Muito obrigado, né, por essa fala densa, bastante densa e repleta de informação e de informações que são fundamentais para que a gente consiga, né, produzir um artigo científico. Só que, bom, né, deixa eu subverter uma ordem rapidamente aqui. Como a senhora mesmo comentou, que a senhora já estava falando quase há 1 hora, a gente tem a intérprete aqui da Paula, e daí eu queria propor, se todo mundo concordar, para a gente passar imediatamente para ver se a Paula tem alguma questão, né, tendo em vista essa questão do tempo, para ela fazer para a senhora, e depois a gente dá uma conversadinha e encaminha o dia de hoje aqui, essa roda, pode ser? Claro. Deixa eu... Tá. Oi, acho que... Eu tô chamando ela, Ah, tá, perfeito. Ela tá te vendo. mas eu não tô vendo ela. Eu não tô vendo a Paula. Acho que tu fixa ela, Eliege. Agora deu. É. Boa tarde a todos. Ih, ela sumiu, peraí. Só um pouquinho. Deixa eu achar ela para fixar, então. Só um segundinho. Achei. Então, não, só um pouquinho. Deixa eu fixar, porque ela apareceu, mas eu não fixei. Acho que agora vai dar. Não, tá fixando ela. Ela aparece para mim e some, eu não consigo fixar. Agora eu tô vendo de novo. Ó, ela some. Quem sabe se todos fecharem as câmeras só por Eu um acho que minuto, se diminuir as câmeras, eu acho que eu consigo. que aí ela consegue fixar. Isso. Ah, agora sim, acho que agora vai dar. Então, primeira pergunta que eu gostaria de fazer sobre o artigo, né, sobre a submissão para uma revista, assim, qual é a diferença de metodologia, por exemplo, do modelo, né, de uma revista acadêmica? Porque, por exemplo, assim, alguns eu posso submeter com uma determinada regra, né, e outro eu preciso utilizar um segundo modelo de regra, por exemplo. Então, dependendo do artigo, né, da forma que eu escrevo, dos erros de português que tiver e tal, dos erros de, sei lá, de sintaxe. Então, essa publicação antes, assim, como que é feito com o orientador, a pessoa que revisa e tal, né? Porque às vezes tem que revisar de novo. Então, é só essas duas coisas que eu queria saber. Então, como eu falei, né? Cada revista tem as suas regras, né? Cada revista, as revistas em geral se inspiram, muitas delas, no Brasil, a maioria ou segue as regras da ABNT, outras têm seguido as regras da APA, que são mais internacionais. Já há revistas brasileiras que têm usado a APA. Então, por isso que é bem importante que vocês utilizem os gerenciadores de referência, porque, por exemplo, para dissertação, tem que usar a regra da BNT com o pré-nome, no caso da Unipampa. Aí vocês vão para uma outra revista que vai iniciar com uma outra regra. Então, é necessário estudar as regras da revista, cada revista, né? Estudar as regras.
Já em relação à questão da revisão linguística, ela precisa ser feita com bastante atenção antes da submissão. Então, se eu ainda não estou seguro, né, eu preciso ou que algum profissional faça essa revisão, ou alguém que tenha um conhecimento, né, maior possa fazer. Algo que eu sei que muitos grupos de pesquisa fazem, que muitas pessoas fazem, é passar, rodar os textos entre os colegas, para que os próprios colegas possam opinar sobre os textos, né, e melhorar os textos uns dos outros nesse aspecto colaborativo, ou seja, que os colegas, bom, vocês trabalharam, os alunos do mestrado, né, um pouco com isso o ano passado, quando fizeram análise dos projetos dos colegas também, na disciplina das professoras Renata e Sônia. Verdade, então, lembro, professora. Esse tipo de prática colaborativa, né, de passar por outras pessoas, outros olhares o texto, para que aconteça esta submissão já o mais correta possível, né, o mais cuidadosa possível, para que esse tipo de problema não chegue lá nos revisores, né? Como eu coloquei, como as revistas têm muitos trabalhos, recebem muitos trabalhos, quanto melhor esse artigo tiver, mais a chance dele ser publicado e mais rápido de ser publicado também, né? Porque o tempo, né, entre a submissão e a publicação vai depender também de qual categoria o artigo foi avaliado, né? Se ele foi avaliado para revisão obrigatória, se ele foi avaliado para publicação direto, que é o menos comum, né? Então, eu acho que é isso, Paulo. Mas qualquer coisa depois tu me pergunta pelo WhatsApp também, tá bom? Não, tá perfeito, professora, obrigada. Muito obrigada mesmo. Professora Ana, tem alguma pergunta? Na verdade, eu queria fazer uma consideração, né, e já deixar uma provocação para todo o grupo. Então, primeiro, claro, queria parabenizar pela iniciativa e por esse excelente momento, assim, né, na condução dos discentes e na fala da Valesca, que eu gosto muito de ouvir. Tinha vontade de ser aluna da Valesca. Muito bom, assim. Mas, enfim, né, como reflexão, né, a partir desse nosso momento de hoje, até porque, enfim, também foi o nosso espaço de aula, a nossa leitura dirigida, ela foca nos estudos de Paulo Freire, e, em especial, vamos entrando agora na questão das cartas pedagógicas. E as cartas pedagógicas têm sido também, além de um instrumento metodológico de pesquisa importante, a gente tem se aprofundado na pesquisa e na escrita sobre a questão das cartas pedagógicas como esse instrumento metodológico, e eu acho que a Valesca situou muito bem, assim, essa questão de o quanto vai além o registro da metodologia, né? Não é só anunciar a metodologia, mas poder descrever efetivamente. Então, para os alunos que fazem a leitura dirigida, eu vou enviar o e-mail depois, né? Mas já trago aqui essas provocações, até para a Valesca também compartilhar conosco em termos de reflexões, que é um registro, né? Uma reflexão que a gente possa, né, para a próxima terça-feira, temos o nosso encontro sábado, mas já pensando na próxima terça-feira, uma reflexão, então, comparativa entre cartas pedagógicas e artigos científicos, principalmente tendo em vista que nós já temos boas revistas indexadas hoje que aceitam cartas pedagógicas como forma de divulgação, né, de resultados das suas pesquisas. Então, eu convido todos a pensar, assim, quais as semelhanças entre cartas pedagógicas e os artigos científicos, quais as diferenças, como que comunicam os achados científico-pedagógicos e como é que se expressa o caráter científico de uma carta pedagógica também a partir
disso tudo, né? E vou convidar também a professora Bárbara, que faz parte da nossa tetradocência ali, o pessoal que já tem acompanhado conosco, que é editora da revista escrita criativa, então, lá da UFSCar, que aceita as cartas pedagógicas como parte, né? Então, a seção cartas pedagógicas, a seção artigos científicos, eu acho que é interessante a gente fazer esse debate por aí. E parabenizar mais uma vez, pessoal, obrigado por terem pedido o espacinho da aula para que a gente pudesse estar junto nesse momento aí. Foi ótimo mesmo. Gostaria de agradecer muito a professora Valesca por esses momentos. Tenho certeza que todos aprenderam, seja graduando, seja mestrando. E abrir espaço, né, se mais alguém quiser fazer algum questionamento. Mas antes disso, só gostaria de dizer que ali no chat eu coloquei algumas das nossas redes sociais. Tem o site do mestrado, tem o Instagram, Facebook e o YouTube. E aí vocês fiquem ligados ali que a gente sempre vai colocando algumas informações. Então, eu passo a palavra para vocês. Pode falar, Felipe. Então, boa tarde. Assim, eu estava até conversando agora há pouco com a Ana sobre essa questão de publicar em artigo, que eu vinha preocupado nesses últimos dias, porque estava por sair a data do parecer de uma revista que eu tentei submeter um artigo. Só que chegou a data e não recebi retorno nenhum. Até estava conversando com a Ana ali, dizendo que será que eles vão me responder ou eu vou ficar totalmente no vácuo, não vou saber nada. Então, até a Ana me tranquilizou ali, dizendo, não, tu vai receber alguma resposta positiva ou negativa. Só que eu fiquei nessa apreensivo que eu cheguei a mandar e-mail até para a revista para saber se eu ia receber algo ou não. Mas essa questão obrigatoriamente eles têm que dar um retorno, então, né? De sim ou não. Sim, os retornos possíveis são aqueles, né, que eu coloquei. Quando eles te derem o retorno, eles vão te dar aceito, sem nenhuma modificação do texto. Eles vão te dar aceito, correções obrigatórias, é o termo que aparece lá quando a gente avalia um artigo. Então, a gente tem todos os critérios e tem correções obrigatórias, que aí tu vai ter um tempo para fazer as modificações, ou eles vão rejeitar, né? E aí, se rejeitar, pode submeter para outra revista, fazendo as melhorias. Sempre vai vir o parecer, não tem como não vir. O que tem acontecido, porque, como eu comentei no início, é um trabalho voluntário dos pesquisadores que trabalham na avaliação. Então, muita gente não tem cumprido os prazos que as revistas colocam. Por exemplo, quando eu recebo um artigo para avaliar, ele me diz assim, você tem que avaliar até o dia tal. Mas imagina, eu estou fazendo todas as minhas coisas da Unipampa e aquilo lá não conta nada para mim, porque não conta nada para o avaliador. Não conta praticamente nada, sim. É só um trabalho que faz parte da vida acadêmica. Então, as pessoas não vão fazer no prazo, muitas vezes. É raríssimo o número de pessoas que faz no prazo. E isso vai atrasando todo o processo. Mas uma hora tu vai receber. Tá, então, como tinha um prazo ali já específico na revista, que era ontem, dos pareceres, e dia 30, que seria para reenviar, caso tivesse alguma adequação, eles podem estender esses prazos. Eles claro, sim, com certeza. Com certeza. E sempre é válido mandar um e-mail, né? Depois que estendeu o prazo, assim, olha, eu fiz uma submissão e tal. Então, tem alguma previsão? Eu sou uma que mando. Eu mando, pergunto. Tem alguma previsão? Bom, eu não vou nem contar para vocês uma situação que aconteceu que foi bem triste, assim, porque... Mas eu vou contar. Eu mandei um artigo para uma revista. E daí, o editor da revista morreu. Então, todo o processo das submissões da revista ficou parado. Aí, quando ele morreu, eles mandaram um e-mail para todo mundo, dizendo que a revista estava sem editor, não sei o quê, que eles estavam se organizando na instituição para organizar a revista e tal. Aí, eu queria muito, a gente escreveu o artigo desde o início no template da revista, eu queria aquela revista, né?
E aí eu disse, tá, então, vamos esperar, né? Vamos esperar, tá. Eles mandaram um e-mail dizendo que o homem tinha morrido, tipo, junho. E aí era dezembro, e aí eles mandaram um e-mail dizendo que estavam organizando, que agora a revista ia ter uma editora nova. E o artigo tinha sido enviado em janeiro. E aí aconteceu esse problema em dezembro no final do ano. Aí eu pensei, tá, beleza, né? Agora vai. Aí eles publicam as edições atrasadas, porque é uma revista que tinha um monte de edição, eles publicam as edições atrasadas, porque as revistas são avaliadas por também não atrasarem as edições, eles têm essa responsabilidade. Vai cair o qualis delas se eles ficarem atrasando. Então, eles chegaram lá no final do ano e publicaram um monte de artigo. E vocês sabem que quando as revistas atualmente, elas colocam lá quando o artigo foi submetido e quando ele foi aceito. Aparece a data, né? A data da submissão e a data da aceite. E com base nesse elemento, elas são avaliadas bem ou mal, porque elas também têm essa responsabilidade de cumprir os prazos. E aí eu fui olhar, aí eu recebi a notificação lá, a revista publicou uma nova edição, eu fui olhar. Aí tinha artigos que eles publicaram que foram submetidos depois do que eu submeti. E estavam publicados, e o meu não. Daí eu entrei em contato com a revista, ninguém me respondia, ninguém respondia e-mail, ninguém nada. O que aconteceu meses depois? Tipo, agosto do outro ano. Eu entrei na ouvidoria da instituição, cobrando, porque como é que eles publicaram um monte de coisa que tinha sido submetida depois da minha e eu não tinha nem recebido uma resposta. E aí a editora da revista me respondeu a ouvidoria, imagina, ela deve ter ficado indignada com a minha ouvidoria, né? Ela respondeu a ouvidoria e fez toda essa discussão, que é um trabalho voluntário, que a gente precisa contar com a boa vontade das pessoas que trabalham, não sei o quê, mas que se eu tivesse pressa, eu tirasse o artigo da revista para submissão, sendo que ele tinha sido submetido 1 ano e meio antes. Aí eu disse, não, querida, agora ele vai ficar na revista até o final, nem que seja para receber ou não, eu quero receber os pareceres. E aconteceu, aí eu entrei 2 vezes na ouvidoria, em novembro eu entrei de novo, eu tinha entrado em julho, entrei de novo, e aí em dezembro eu recebi o parecer e o artigo foi publicado. Mas tudo isso decorrente dessa também, as revistas também, é preciso que se saiba, o recurso que mantém as revistas brasileiras hoje é recurso público. São os recursos do público. E o que está acontecendo com a ciência no Brasil? Recebendo cada vez menos recursos. Então, as revistas estão falidas. As revistas das universidades, dos institutos federais, elas estão falidas. Porque precisa de dinheiro para pagar a empresa que faz o DOI, precisa pagar a pessoa que diagrama, precisa pagar o servidor que hospeda as revistas. Eles precisam de dinheiro. Mesmo que as pessoas que trabalham para as revistas que trabalhem gratuitamente, precisa de recursos para manter uma revista. Então, o sucateamento das revistas nacionais é muito grande. Por isso que eu incentivo também que a gente comece a abrir os horizontes e comece a mandar artigo para as revistas internacionais. Porque as revistas nacionais, elas estão falidas. E uma outra coisa importante, a gente não paga para publicar nessas revistas. As pessoas não pagam para ler artigos. Porque essas revistas que estão hoje alocadas nos grandes bancos, tipo na Cielo e na Web of Science, muitas dessas revistas são pagas. Tu precisa pagar para publicar, aí não estou falando de revista predatória, né? O processo editorial. Tu precisa pagar para publicar e as pessoas precisam pagar para ter acesso ao artigo, porque não é um artigo aberto. Ou tu, como autor, precisa pagar para que aquela revista deixe aquele artigo aberto para os leitores. E não é pouco. Tem uma revista que a gente analisou esses dias da área da ensino da engenharia, que é $3.000 para publicar um artigo. Então, no Brasil, esse sucateamento todo que está acontecendo das revistas nacionais tem muito a ver com isso. Não tem dinheiro, as pessoas estão fazendo por amor à camiseta. Né? Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Senão, então, nós vamos encerrar a nossa roda de conversa. Agradecer a professora Valesca
pela disponibilidade, por todos os conhecimentos e ensinamentos que nos trouxe hoje. Também gostaria de pedir para que o pessoal abra as câmeras para a gente tirar uma foto final, né, para poder registrar esse momento tão legal que foi essa tarde, início de noite. Se puderem, quem quiser se sentir confortável, abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. Como diz a professora Claudete, ninguém fica feio nessas horas, porque fica bem pequenininha as câmeras, então a gente se espera. Bom, então eu vou contar até 3, e aí eu vou tirar um print aqui, a Samara tira outro ali. Quem quiser tirar print também tira. Legal que eu desliguei o fone para fazer a contagem, né? Eu percebi. Mas todo deu mundo certo, saiu né? bonito, todo mundo saiu sorrindo, tá, pessoal? Foi lindo. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Não sei se a Samara ou o Matheus querem falar mais alguma coisa. Então, quero agradecer também a presença de todos. Foi uma tarde, um início de noite muito legal. E que vocês fiquem atentos ali nas redes sociais, porque em breve a gente vai ter mais uma roda com mais convidados para a gente ter esses momentos de aprendizado. Muito obrigada, então. Faço das minhas palavras o que a Samara comentou anteriormente. Certo, Então é isso, pessoal. Obrigada. Vou Tchau, encerrar a gravação e depois, se vocês quiserem conferir o conteúdo, a professora Valesca vai postar no YouTube dela, no canal do YouTube dela.